Neste vídeo eu vou trazer um relato pessoal que talvez ajude algumas pessoas a se orientar na meditação. Talvez algumas dificuldades que eu encontrei nestes últimos tempos sejam parecidas com as dificuldades que eventualmente você já tenha encontrado ou esteja encontrando. Então, vamos lá. Desde o ano passado eu tenho enfrentado algumas dificuldades bastante pessoais, alguns problemas de saúde que trouxeram algumas limitações importantes e alteraram bastante a minha prática. Como alguns já sabem, eu sou professor de yoga também, além de ensinar a meditação. Costumo ou costumava praticar bastante o yoga, né, nos moldes até um pouco próximos dos moldes ocidentais. Eu tinha a minha prática pessoal com uma certa intensidade. No ano passado, instantes depois de uma dessas minhas práticas, surgiu um dos primeiros problemas importantes de saúde que eu tive nesse período, que foi um descolamento de retina. Quem já enfrentou isso ou quem já ouviu falar disso sabe que é uma coisa bastante séria que pode resultar na perda da visão, né? E por algum tempo eu fiquei na corda bamba, né, gerenciando esse risco, né, passando por tratamentos, inclusive por cirurgia. Foi um processo que demorou ali uns 4 meses, mais ou menos, né, entre tratamento e cirurgias, e que no fim das contas, graças a Deus, resultou na recuperação da visão, né, e hoje eu não tenho problemas relacionados a isso. Paralelamente a isso, né, passei por outros problemas menores de saúde, mas que também interferiram muito na minha prática. Um deles foi no começo deste ano, 2025, uma lesão no joelho, que acabou me levando novamente para uma cirurgia. Dessa vez algo menos problemático do que um descolamento de retina, mas que, enfim, me atrapalhou bastante. Ainda estou num processo de recuperação, né, mesmo já tendo passado alguns meses desde cirurgia e fisioterapia e tudo mais. Por exemplo, eu tinha o costume de fazer a postura de lótus para realizar minha prática de meditação e hoje já não posso mais fazer isso, né? Porque isso exige uma flexibilidade nos joelhos que, por causa principalmente dessa lesão e da cirurgia, agora eu não tenho mais. Se a gente for somar tudo isso, né, todos esses acontecimentos, eles resultaram num primeiro momento, num abandono completo da prática, por estar muito conectado mentalmente, emocionalmente, inclusive, a esses problemas todos e, inclusive, ao esforço imenso que eu tive que fazer para me adaptar, fisicamente principalmente, para poder manter as minhas atividades, sejam as minhas atividades profissionais, as minhas atividades familiares. Enfim, isso consumiu muito esforço físico, muito esforço mental e emocional. E por vários momentos, não apenas no ano passado, com o problema de visão que eu tive, como também neste ano, com o problema que eu tive no joelho, isso resultou em vários momentos em abandonar completamente a prática. Eu parei de realizar a minha prática, pelo menos nos moldes em que eu vinha realizando, como uma prática disciplinada, regular, com uma certa intensidade. No caso do problema de visão, isso me tornou inapto a realizar, por exemplo, posturas de inversão, porque essas posturas de inversão aumentam muito a pressão na cabeça e afetam a pressão intraocular, que é um dos fatores de risco para quem pode sofrer ou já sofreu um problema como um descolamento de retina. Revendo, né, os acontecimentos daquela ocasião, eu percebo que esse problema pode ter sido acelerado ou intensificado por meio das práticas de posturas invertidas, né? Então, por causa disso, eu interrompi a prática dessas posturas e
como eu disse, por algum momento, por algum período, eu também interrompi completamente minha prática de técnicas do yoga, né? Porque muitas delas implicavam uma intensidade física que era inadequada para a minha condição ocular. Uma vez que isso tivesse se normalizado, depois que isso se normalizou, eu retomei algumas dessas práticas, não com a mesma intensidade, não do mesmo jeito, de formas muito brandas, com um enfoque muito mais meditativo do que técnico. E assim foi, até que surgiu a lesão no joelho e produziu outra interrupção. Parei a minha prática por algum período e depois de alguns meses, né, de tratamento, recuperação e tudo mais, retomei a minha prática, mas novamente de uma forma bastante diferente. Sempre gostei muito da postura de lótus, que é uma postura que me trazia muito equilíbrio, muita centralização física, que acelerava a entrada na meditação. E, no entanto, depois desses acontecimentos todos, principalmente esses relacionados ao joelho, eu não pude mais fazer a postura de lótus. E aí eu me deparei com a necessidade de adaptar mais uma vez aquilo que eu fazia nas minhas práticas de meditação. Desses dois momentos, né, que foram bastante complicados para mim, o que ficou foi aquilo que eu já havia desenvolvido quando eu não tive esses problemas de saúde. Ficou também o próprio preparo físico, mental e emocional que eu havia desenvolvido antes e que possibilitou que esses eventos que aconteceram tanto no ano passado como neste ano impactassem menos em mim. Claro que houve sofrimento, claro que houve angústia, né? Claro que houve um impacto emocional importante. Minha família que o diga, né? Porque teve que tolerar as minhas mudanças de humor que ocorriam por causa disso, né? Enfim, eu tenho uma tendência, né? Isso é uma coisa muito minha, de desenvolver um olhar muito pessimista em relação a algumas situações. Graças a Deus eu pude contar com a paciência da minha família nesses momentos todos. Sem a ajuda deles teria sido impossível. Mas esse background que eu havia construído ao longo dos anos, sem dúvida fez muita diferença. Não apenas na recuperação física, mental e emocional, mas também no sentido de facilitar o retorno a uma disciplina meditativa. No sentido de facilitar a adaptação da minha prática para que eu reencontrasse a meditação e retornasse à meditação de uma forma tão boa e consistente como era antes desses acontecimentos todos. Isso, sem dúvida, passa por um entendimento sólido do que é a meditação. Isso passa necessariamente por uma vida de meditação atrelada a esse entendimento. Uma vez que você entende o que a meditação é realmente e você consegue aplicar isso na sua vida, você se torna apto também a fazer ajustes. E principalmente, você se torna apto, ou melhor, você se torna independente das condições físicas, mentais e emocionais que vão possibilitar que você tenha uma vida de meditação. Isso está muito relacionado a uma dúvida, uma pergunta que me fizeram muitos anos atrás sobre a possibilidade de uma pessoa que não tenha saúde perfeita ou que não tenha uma condição física ou mental perfeita, qual é a condição que essa pessoa tem de se tornar um meditador? Qual é a condição que essa pessoa tem de ter a meditação como uma disciplina cotidiana, de ter a meditação em sua vida a vida inteira? E naquela ocasião, muitos anos atrás, eu respondi para essa pessoa que um praticante de meditação nessas condições tem total condição de se tornar um grande meditador, desde que
tenha algum entendimento do que é a meditação e tenha alguma consciência em relação a como a prática deve ser realizada, independentemente de técnicas. Em outras palavras, essa pessoa tem que estar viva e essa pessoa tem que saber respirar. E essas duas coisas são muito básicas para qualquer pessoa que esteja neste mundo sem sofrer o tempo todo com algum problema de saúde. Em outras palavras, enquanto essa pessoa é acometida por um problema de saúde ou por alguma limitação física, é claro que é muito difícil a pessoa realizar sua prática de meditação. Mas uma vez que a pessoa tenha se adaptado àquela condição, tenha estabelecido uma vida razoável, um modo razoável de existir neste mundo e consiga levar sua vida adiante, ela consegue também levar a meditação adiante. Que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Quando eu estava acometido pela lesão no joelho, e principalmente quando eu fui para o hospital e tive que passar uma noite lá depois da cirurgia, enfim, quando eu estava com a perna imobilizada ali por causa do pós-operatório, é claro que nessas condições todas é muito difícil você realizar a sua meditação. Mas uma vez que eu superei, completei aquela fase do meu processo de recuperação, eu pude retomar a minha prática de meditação porque eu tinha recuperado a consciência em relação ao que estava me acontecendo, tinha recuperado a consciência em relação à minha própria respiração, em relação à minha própria postura corporal e tinha condições a partir daí de me sentar novamente, fechar os olhos, silenciar e realizar a minha prática. Certamente isso era muito diferente do que era antes, em que eu me sentava em postura de lótus, me posicionava de uma forma considerada tradicional e realizava a minha prática. O que eu faço agora é muito diferente do que eu fazia antes, em termos técnicos. Mas em termos de qualidade meditativa, não há diferença nenhuma. Em termos de entrega ao silêncio, não há diferença nenhuma. Eu meditava antes, eu medito agora. E o efeito, a vivência de silêncio ocorre da mesma forma que acontecia antes. Como eu disse, o background, a base física, mental, emocional, tudo isso se alterou um pouquinho. Não sou mais jovem. Não posso mais me sentar em lótus. Não posso mais fazer posturas invertidas. Mas eu posso fazer várias outras coisas que me permitem manter conectado com o silêncio da meditação. Em outras palavras, com várias coisas que me permitem meditar e perpetuar a minha vida de meditação.